O quanto o cigano Igor atrapalhou a cultura de vocês? Olha, atrapalhou mais por 2 motivos. Primeiro, porque ele era bem engessado e ele ficava sempre naquele discurso: ela vai ser minha, ela vai ser minha. Uhum. Na cultura mesmo, quando ninguém quer o cigano, ele vai atrás de quem quer ele não fica nessa insistência. Ah, não tem essa coisa do cigano ser prometido? Tem. Me explica como é que funciona. Você é casada, você é solteira, Sou tipo casada. de fubá, como é que funciona? Sou casada. Casada. Messon Genimê, sou casada. Você é casada há quanto tempo? Eu casei em outubro do ano passado, já perdi as contas. Tá, você é casada com um cigano? Sim, Sim. Você falou um cigano assim, tem que ser. sim. Você não poderia casar com um cara que não é cigano, um cara que é um feirante. Você não poderia casar com esse cara se ele não fosse da cultura Ah, cigana. tem cigano feirante. Não, se ele não fosse da cultura cigana, assim, digamos assim. Olha, tem famílias que não permitem. Já outras que já perderam essa barreira e permitem. Só que Tá. ele não vira cigano quando casa com uma cigana. Ele entra na comunidade, aprende alguns costumes, né? Porque pela convivência, só que não se torna. Tá. Então tem famílias que aceitam, outras que não aceitam. Quando você casou com seu marido, como é que funciona? Vocês já eram prometidos? Esses são os meus achismos, que eu acho que vocês, há 20 anos atrás, o seu pai falou com a mãe dele. Não tem isso. Tem, Tem? Ah, tá. mas não na minha família. Tá. Ele era meu cliente de cartomancia. Sim. E aí a gente nem chegou a namorar, a gente ficou noivo direto. Que ele já me conhecia, né? Que cigano não costuma namorar. Ah, não tem namoro? Não. Não tem um Hoje- test drive? Não. Pra saber se vale a pena? E se for ruim? Uai, se for ruim, você para. Entendi. Mas geralmente ninguém acha ruim. Tá, tá. Só que algumas famílias já perderam esse costume também e tem os namoros, Tá, mas você... pelos mais velhos isso é um pouquinho mal visto. Tá, você então não namorou, o que também é muito válido. Você é cartomante, então você consegue dar migué. Você vai casar com a pessoa que está olhando pra você. O cara tem que entrar pra dar certo. Vocês casaram, vocês não eram prometidos, mas como é que funciona essa questão de relacionamento entre ciganos, assim? Tipo, não pode separar, a pessoa que separa ela é mal vista. Como é esse tradicionalismo de vocês? Antigamente era mal visto. Em alguns casos a mulher era até expulsa da família, era um absurdo. Hoje em dia não tem mais essa questão. Tanto que eu já vi mulheres ciganas que se casavam e já visavam a separação, só para poderem ter aquela liberdade depois. Mas tem casar virgem, tem essa questão? Como é que Tem. funciona? É uma obrigação. Tem. Tem casar virgem. E aí uma vez, aí a coisa da pureza da mulher e tal. É Tem. igual o catolicismo um pouquinho. No catolicismo? É, o cristão, vai. O cristão ele tem aquela coisa do Olha. evangélico, né? Ele, em geral, ele. Ah, obviamente a gente tá no Brasil, né? E o mundo muda. Mas tem aquela coisa tradicional, aquela coisa do tipo, ó, casou virgem, tem a noite de núpcias, tem essa coisa, tem esse ritual, assim, no cigano, o cara levanta o lençol, sei lá, são coisas que eu imagino. Olha, um pouquinho pior do que você imagina. Eu acho que teve até uma cena dessa na novela Explode Coração, que antigamente algumas famílias faziam o teste da virgindade. Tanto que o casamento de um cigano dura 2 dias. No primeiro dia, a cigana usa branco, simbolizando a pureza dela. No segundo dia, ela usa o vermelho, que já simboliza que ela virou uma mulher. Então, antigamente, o lençol com sangue era mostrado para a família toda. Mentira. Depois da festa, Ah, é o que eu fiz. No meio da festa. Era assim? era. Mano, que bizarro. Aí botavam na bandeira e aí continuavam a festa depois. Ah, é virgem, vamos celebrar. Mas isso é bem mais antigo. Sim. Tanto que se ela não fosse ou não sangrasse naquela época, a noiva podia ser devolvida. Aí os valores dados também eram O devolvidos. que são os valores dados? Então, eu vou explicar daqui a pouquinho. Tá. Hoje em dia, muitas pessoas sabem que nem toda mulher sangra, né? E em algumas famílias ficou mais simbólico. Então não levam mais aquele lençol numa bandeira, levam uma bandeirinha de cetim vermelha, só para simbolizar a união. Muitas não têm esse costume mais de fazer esse teste, né? Tanto que até em Portugal, se eu não me engano,
saíram algumas notícias proibindo esse costume, né? São umas notícias falando que muitas mulheres ciganas eram machucadas. Então... Até, tipo, você não tá sangrando. Puta, que merda, hein? Que situação pesada. Quer dizer, deve ter, ainda mais na Europa, que a Europa é o lugar que tem mais esse tipo de comunidade, né? Pelo que eu vejo, assim, na Romênia tem bastante, né? Um negócio assim. Tem. Tá. Você tava falando o negócio dos valores, que eu fiquei curioso. O que são os valores? O pai paga o casamento da filha? Como é que funciona? É a comunidade? O que é? É o Galbe, alguns chamam de galbeno. São valores que a família do noivo dão para a família da noiva. Então vai o casamento, a paga pela noiva. Paga pela noiva? O que é esse paga pela noiva? Sim. Tem também explode de coração isso, que dão mas não vou lembrar. Para, 95. O Botafogo estava sendo campeão naquele período. Tava mais focado naquilo. Imagina, ela fala tudo, ela fala, vê lá no Explode de Coração, 85 episódios. Agora entendi. Tem 85? Deve ser mais, deve ser uns 120. Sei lá. Então, naquela época, até hoje, né, tem alguns que recebem o pagamento pela noiva. Na novela Explode Coração, eles dão um pagamento em moedas de ouro. Tem uma negociação entre as duas famílias. Hoje é Pix. Pix, carro ou... É mesmo? É. Quanto que vale você? Isso aí eu já não posso falar. Mas existe um valor. Então. Não precisa falar, mas existe um valor. Você custa um valor pra minha família, você é da minha família. Pra eu ceder você pra uma outra família, você tem que me pagar um valor e eu cedo ela. Na minha família, a gente também aboliu esse costume. Tudo bem, mas tô só imaginando numa família tradicional. Bem tradicional, exatamente. Zona. É isso, o cara... que louco, cara. Uma bem tradicional zona tem. É como se fosse aquele negócio... Tem um nome... DOT, né? É. Pagar o DOT. Sim.